26 de junho de 2025. Boa tarde, gente. Andorinha Patriota passando por aqui para falar a respeito da destruição das instalações nucleares do Irã, feita pelas Forças Armadas americanas. Gente, na semana passada, os Estados Unidos da América, através das Forças Armadas, destruíram as instalações nucleares do Irã, né? Foram três bases destruídas. E essa operação foi uma operação muito inteligente e complexa. Envolveu uma preparação prévia dos militares dos Estados Unidos. Enquanto uma parte dos militares distraía o Irã, a outra, através dos aviões B-2, né, Spirit, bombardeavam as bases nucleares do Irã. Gente, a gente sabe que, como eu já falei anteriormente, Israel foi durante muito tempo aliada do Irã. Depois que se implantou o regime dos ayatolás, né, a tirania, uma ditadura tirana, horrível, né? As mulheres são assassinadas porque não cobrem o cabelo, pessoas são enforcadas com guindaste e outras loucuras, né? Porque isso é loucura, isso é uma maldade. O Irã, esse regime o Irã passou a ser inimigo de Israel, não o país, mas o que se instalou lá, né? O terrorismo. Então, o Irã, o que vinha fazendo? Ele vinha enriquecendo urânio. Ele já estava com urânio enriquecido a 60%. Gente, eu não entendo de bomba nuclear, nada disso, mas a gente escuta, né? Através dos vídeos, dos canais. O Marco Rubio explicou muito bem essa questão do enriquecimento do urânio, porque você pode ter um projeto nuclear civil, usar urânio para fins de energia, mas o que você não pode desenvolver uma bomba para destruir um outro país. É o que o Irã estava fazendo. Ele enriqueceu urânio até 60%, e para enriquecer o urânio até 90% é um pulo. E o objetivo é a destruição de Israel e dos Estados Unidos, porque ele, conforme noticiado nas mídias sociais, né? A gente já sabe que isso desde quando se implantou esse regime no Irã. Eles sempre chamaram a Israel de pequeno Satã e os Estados Unidos de grande Satã. E assim, além de ser uma questão humana, uma questão de ambição, né? Ambição humana, é uma questão espiritual. É uma questão espiritual. O maligno está por trás disso aí tudo, gente. Por quê? Porque Jesus, ele só um instantinho. Jesus, ele vai voltar no Monte das Oliveiras. Então ele sabe que se ele destruir Israel, Jesus não volta. A profecia não se cumpre, mas vai se cumprir. Porque tudo já está consumado. Ele já foi julgado e condenado quando Jesus foi para a cruz. E ele sabe disso. Mas ele fica tentando reverter a promessa, reverter a profecia bíblica de que o Messias voltará, né? E voltará no Monte das Oliveiras. Por isso é que eu falo, gente, que ninguém vai destruir Israel. Lá em Isaías 54, inclusive eu postei o rascunho
desse capítulo da Bíblia, do profeta Isaías, o Senhor fala: eu te abandonei por um momento, mas Deus fez nova aliança com Israel e prometeu jamais abandonar Israel. E ele fala nesse capítulo que ninguém destruirá Israel. Ninguém. O inimigo que se levantar contra Israel será derrotado. E no final do capítulo, ele fala: eu falei, o Senhor falou. Então, gente, não adianta. Pode tentar destruir Israel, não vai conseguir. Então, assim, Israel fez uma operação inteligente antes, né? Fez o ataque aéreo, destruiu a defesa aérea de Israel, né? Aí os Estados Unidos mandou as bombas que elas perfuram o solo a 60 metros, né? E vão explodindo. Aí explodem lá dentro. Parece que mandaram 14. Foram 3 locais do Irã que foram bombardeados. Então, voltando para a questão do urânio. Conforme aí as redes sociais, o Brasil, vocês lembram que encostaram 2 navios do Irã aqui em 2023? Foi só esse cabra subir, voltar ao poder, ser colocado no poder, que nós começamos a ter coisas estranhas na nação brasileira. A exemplo disso, os 2 navios do Irã, o navio da China, navio de guerra do chinês, foram no comando militar do Planalto, os militares da China. Nosso exército recebeu. Receber não significa estar aliado. Não. Política da boa vizinhança, né? Nosso exército recebeu. Eles foram dentro do Comando Militar do Planalto, dentro do CMP. Vieram fazer o quê aqui? Bisbilhotar? Entraram no STF, o Fachin recebeu esse ano. O ministro da Justiça, Lewandowski, em 2015, foi lá na China, no Partido Comunista Chinês, participar de um fórum de justiça, como se o comunismo tivesse justiça, né? Todos os cristãos, tibetanos, iugures, praticantes de meditação, advogados de direitos humanos são sumariamente condenados à prisão perpétua, gente. E a outras coisas, né? Quando a pessoa não desaparece. Então, ele foi. E quando ele voltou, começou a implantar a ditadura aqui. Essa ditadura que foi implantada pelo STF começou no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, porque eles infernizaram o nosso presidente, instalaram um governo de esquerda paralelo. Ela já estava sendo preparada desde 2015. Desde 2015. Os caras vêm se juntando com a esquerda internacional, com a esquerda americana, com a esquerda da Europa, com a esquerda da China comunista, com a esquerda da América Latina. Nós temos o Foro de São Paulo, né? Pois é. Não precisa nem falar, né? Que é óbvio. Já tem muito tempo. Aí, como eles viram que o Bolsonaro, eles não contavam com o nosso presidente na presidência da República, né? Ganhando as eleições em 2018, eles estavam apostando no Haddad. Aí o nosso presidente teve tanto voto, que não deu para colocar o Haddad no poder, como eles colocaram agora o Luiz Inácio Lula da Silva. Não deu. Eles foram pegos de surpresa. Em que pese aquela história dos hackers, né? Nos computadores do TSE. Ficaram durante 7 meses passeando e receberam uma senha, né? Não sei se parece que foi uma senha de um ministro, né? Do TSE.
Então, essa história do urânio, porque isso não aconteceu da noite pro dia, né? Voltando para a questão do urânio. Poxa, tem uma... Voltando para a questão do urânio. Conforme alguns canais, esses navios encostaram aqui e pegaram urânio vindo da Venezuela. E esse cabra sabia. Tudo que... lógico, ele que autorizou, né? Vocês acham que se o nosso presidente Bolsonaro tivesse na presidência da República, esses navios teriam encostados no Porto do Rio de Janeiro? Jamais, jamais, jamais. Gente, estão falando aí que o cabra deu urânio, passou urânio pro Irã. Gente, se isso aí for verdade, acabou. Acabou. Toda essa ditadura, esse terrorismo mundial, esse globalismo, essa organização criminosa, o narcotráfico, né? Tudo isso é sustentado, eles... Aquilo que eu falei, a globalização da coisa errada, né? A globalização do crime. Então eles se apoiam. Eles vão um vai dando apoio para o outro. Como? Através do narcotráfico, através do dinheiro da corrupção, né? Aí vai através do ouro, que é extraído do país, é mandado lá para os países terroristas para sustentar o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, né? Gente, isso aí é uma coisa só. É o que eu falei, está tudo ligado. Então, o Madurão, o regime lá do Maduro, que alimenta também as ditaduras, sustenta as ditaduras da América Latina, aparece mais uma vez nesse contexto aí, num contexto altamente perigoso, que ameaça o Ocidente e Israel. É aquele negócio, esse pessoal todinho é inimigo de Israel e das Américas. Por quê? Porque eles querem tomar as Américas. Eles querem tomar as Américas e destruir Israel. É o que nós estávamos vendo antes de Donald Trump assumir o poder e ser eleito. Eles não contavam com as eleições do presidente Donald Trump. Não, eles não contavam com a vitória de Donald Trump. Eles não contavam. Eles não contavam com uma equipe de governo decidida, tão focada na reversão desse quadro diabólico esse quadro diabólico onde as Américas estavam mergulhadas. América do Norte, América Central, América do Sul. Porque os caras tomaram tudo, através do terrorismo, através do narcotráfico, através das imigrações, da imigração ilegal, né? Mandando terroristas para os Estados Unidos, né? Inundando os Estados Unidos de droga, de porcaria, né? Droga, violência, né? Então, assim, os caras tomaram. E a questão também econômica, né? Por quê? Porque com a esquerda no poder, Barack Obama, Biden, Bill Clinton, Hillary Clinton, né? Esse pessoal de esquerda aí, as políticas destrutivas, econômicas,
da esquerda foram sendo implementadas, né? A carga tributária excessiva, as licenças ambientais para que as empresas fossem para os outros, para a China comunista. Gente, eu vou dar um intervalo, depois eu continuo. Beijo, tchau.